Hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem uma mandala mexicana. Vocês viram no início, né, que algumas que eu já tenho prontas, e agora eu vou ensinar de forma mais prática possível vocês a começarem a fazer a sua mandala mexicana em fios. Para começar, nós temos que ter fios. Eu estou usando aqui fios de lã, né? Eu escolhi essas cores para a gente fazer nossa mandala. O que é o mais importante da mandala é a variação de cores ou a variedade de cores, ok? Eu tenho aqui cor neutra, cor quente e cor fria. Por que isso? Porque o choque entre a cor quente e a cor fria é que vai dar o resultado na sua mandala, tá? Eu também tenho aqui palitos. Tenho dois tipos de palitos para vocês começarem a usar. Esse palito é o palito de churrasco que a gente compra em pacotinhos que vem 50, tá? Quando a gente vai trabalhar com esse palito, observe que ele tem uma pontinha, né? Essa pontinha a gente tem que usar um alicate que corte esse tipo de ponta, e você vai fazer isso para tirar, para não machucar você e para dar um acabamento na mandala, tá? Esse palitinho, ele tem 25 a 30 centímetros. Você vai precisar dele também, né? Ou esse daqui de 50 centímetros. Eu vou fazer hoje, começando com esse de 50 centímetros, tá? Que eu já tenho habilidade, você pode fazer com 40, 50, 60, até 1 metro eu faço. É bom ter uma tesoura para cortar as pontinhas. Sem tesoura não dá para trabalhar com esse tipo de mandala. E agora eu vou começar, tá? Então, já com o material em mãos, eu vou separar 2 palitinhos desses 4. Eu vou trabalhar com esses maiores, tá? Então, eu vou colocar aqui os 2 palitinhos e vou escolher minha cor do centro da mandala, tá? Eu acho que eu vou começar com esse laranja, né? É um tom bem forte. E a primeira coisa que nós temos que fazer é amarrar as duas, prender as duas varetinhas. Essas varetas, elas são de bambu, tá? É importante que elas sejam o máximo natural. Essas são de bambu, mas tem de madeirinha, e eu tô cortando aqui, tudo bem? Agora eu vou fazer o início da nossa mandala. Para medir, se tiver no centro, ela tem que estar no centro certinho. Você segura aqui, vai até o final, mede e mede outra ponta, tá? Se ela tiver certinho, ó, o tamanho aqui e o tamanho aqui, tá no centro. Com isso, nós vamos fazer 6 a 8 voltinhas aqui, tá? É simples, 6, 8 voltinhas. Segura aqui e agora nós vamos abrir dessa forma, tá? Nós já vamos começar a fazer o primeiro. Vamos prender esse dedo, tá? Olha para meu dedo aqui e vamos medir aqui e aqui. Tem um pouquinho, né, de diferença, aí é só escorrega um pouquinho. Pode acontecer na hora que você vira, agora tá certinho, aqui tá certinho e aqui tá certinho. O importante é que este dedo aqui prenda o início do fio, para daí você servir de fio de prumo, tá? Na verdade é esse. Então nós temos aqui, né, nosso primeiro quadrante, e nós vamos fazer um movimento. Nosso primeiro movimento é dessa forma. Como nós já preenchemos um lado, na hora que você vai preencher o outro, então vai fazendo desta forma aqui no centro. Observe que toda vez que eu dou uma volta dessa, eu vou virar para vocês, eu tô preenchendo o centro daqui da mandala, tá? Essa pontinha, ela vai sumir, ok? Então, observe que eu vou sempre fazer esse movimento
como se estivesse fazendo uma amarração. E com isso eu estou fazendo o miolinho da mandala, que é o início do olho de Deus, ou ojos de Deus, ok? Pronto. Dessa forma que eu fiz aqui, eu já posso ir cortando essa pontinha, porque já está bem seguro, não tem como soltar. O importante da mandala em fios é que ela fique segura sem soltar. Olha como eu já preenchi esse centro daqui, tá? Aqui vai ser o início do olho de Deus. E eu vou fazer um movimento agora, que esse movimento eu chamo movimento, vou virar um pouquinho para vocês verem, tá? Esse movimento ele acontece assim. Deixa eu segurar a mandala aqui embaixo. Segurando aqui, eu vou fazer esse movimento. Sempre em todo pauzinho eu vou rodando toda a varetinha. O importante é você dar essa volta por trás. Pega aqui novamente, dá outra volta por trás. Vem pra frente. E nós estamos fazendo assim o primeiro movimento para formar o olho de Deus. Tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que ele tá ficando. Eu já dei aqui quantas voltas? 2, né? Eu vou dar mais 2 voltinhas para vocês observarem. 1, 2, 3, são 4 paretinhos, né? E aqui eu já fiz. Olha como é que ele tá ficando. O centro, tá? Então, vamos fazer mais um pouquinho, que eu quero deixar ele um pouquinho maior, para daí eu começar a fazer, vou deixar ele com 6 voltas. Observe que, nesse momento, eu estou organizando os fios de uma forma que eles não fiquem um sobre o outro, tá? Fiquem lateralmente, ó. Vou mostrar mais uma vez como é que tá. Nós estamos fazendo o nosso centro, tá? Aí, de repente, esse centro, olho de Deus, eu quero mudar de cor. Muito bem. Eu vou cortar aqui, tá? E quando eu cortar, eu deixo um espaço mais ou menos de 10 centímetros, porque eu vou dar 2 nós, tá? Não tenha pena de sobrar lã, porque depois dessas pontinhas a gente pode inventar uma outra coisa, outro tipo de... E aí eu corto aqui a sobra. Ficou 1 centímetrozinho e vou guardando o fiozinho, que eu posso usar depois. Então, olha como é que está o início da nossa mandala. E eu vou colocar outra cor aqui, tá? Então, eu falei cor fria com cor quente. Observe que o laranja, ela tá na classificação das cores quentes, tá? Eu vou entrar com um tom terra para dar um choque. Então, eu amarro em uma das pontinhas, eu vou mostrar para vocês, né? Eu amarro numa pontinha, sempre 2 nozinhos, para que a gente tenha segurança. E quando for cortar, deixa 1 centímetro, tá? A pontinha. Uma observação. Vocês estão vendo que aqui ficou aparecendo o finalzinho do outro nó, da outra cor. Eu comecei aqui. Por que eu comecei aqui? Porque aqui, se eu começo aqui, fica muita informação. Daqui a pouco isso aqui vai sumir, tá? Porque a gente vai fazer o movimento de cobrir. Então, continuando, nós vamos fazendo, ó.
Já tô cobrindo aquela parte lá, que eu falei que era o finalzinho, né? Olha como já tá cobrindo. Tá vendo? Tá ficando o certinho o miolo, tá? E nós vamos cobrindo aquela pontinha. Eu vou dar mais umas 3 voltas. E sempre a gente vai observando que o fio não pode ficar amontoado no outro, e sim ao lado, tá? Não faça um montado sobre o outro, que o efeito no final não fica tão suave, não fica tão harmônico, né? O importante da mandala é a harmonia que ela vai transmitir para o ambiente. Já estou na minha 4ª volta. Eu vou mostrar para vocês como é que ela já está ficando, tá? Então aqui, mais uma voltinha. Eu dei 4 voltas, ó. Tá ficando bom, né? Vou colocar mais próximo. O importante é essa harmonia, tá? O máximo de harmonia possível você pode encontrar. Lembrando que em artesanato não existe defeito, e sim efeito, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa linha. Vou cortar. Dar 2 nós, porque eu terminei com o marrom. Tá bem terra, né? Esse centro. E agora, eu vou fazer, como nós vamos fazer uma mandala com 8 pontas, então, eu vou começar, eu guardo, olha aqui, minha primeira peça tá pronta, eu vou reservar aqui do lado, tá? E vou pegar as outras 2 varetinhas e vou começar também fazendo. Só que, o que tá aparecendo aqui no final? O marrom. Esse laranja aqui, essa peça vai ser usada de frente. Nós vamos fazer um conjunto assim, que no final a gente consiga juntar as 8 pontas, tá? Então, esse conjunto de trás que eu vou montar agora, não precisa ter o marrom ou o laranja. Vamos colocar o marrom, porque são essas as pontas que vão aparecer junto às outras 4, tá bom? Então, aqui eu vou amarrar novamente. Observe que eu dou sempre 2 nós. Corto o excesso da ponta, deixando 1 centímetro, né? Tá bom? E agora a gente vai fazer aquela medição para ver se estão certinhas, né? As duas varetas. E vamos fazer 8 voltas. Não há necessidade, vou fazer 6, de fazer aqui muito amarrado. Se você fizer com muita tensão, não vai conseguir abrir com facilidade assim. Então, cuidado para não ficar muito tensionado, tá? E agora, vamos fazer aquela medição, depois que abre, para conferir se realmente... Olha aí, esse aqui tá um pouquinho maior, vamos diminuir. É só escorregar um pouquinho, ó, certinho, tá? Então, agora vamos fazer aquela volta que eu fiz, né, no outro. Então, como é que a gente vai fazer? Sempre passando pela frente, ó, ó. Eu vou preenchendo e ao mesmo tempo eu vou arrumando para que as 2 varetas elas fiquem perpendicularmente, que é esse ângulo aqui com os 4 ângulos de 90 graus, tá? E isso a gente faz olhando. Então, agora só vamos fazer aquele movimento que eu fiz antes, tá? Eu seguro aqui e passo aqui, tá? Eu sempre seguro e passo aqui em frente. Seguro e vou passando, tá? Eu vou fazer do mesmo tamanho que o miolinho da outra. Porque quando a gente juntar, as 4 pontinhas vão ficar
simetricamente harmônicas. Tudo em uma mandala, não só na mandala, né? No artesanato, precisa de harmonia. Isso aqui, observe como é gostoso a gente fazer, porque é uma terapia, você está organizando sua coordenação. Nesse momento, seus pensamentos, eles vêm e vão com maior facilidade, as preocupações, né, os desafios do dia a dia, podem surgir na sua mente nesse momento, mas como você está numa egrégora harmônica com sua mandala, então o que vai acontecer? Nada vai ficar na sua mente, a mente não para de funcionar, tá? Ela não para de enviar informações, mas a velocidade de ida, quando você está num trabalho deste, é muito maior. Que é isso que eu falo para meus clientes que vêm no meu consultório, né? Quando os pensamentos vêm e demoram muito, ficam fixados, né? Naquele pensamento só, naquela preocupação, naquele desafio, é que começam os estados, começa a gerar sentimentos e emoções, às vezes não muito boas, né? E fazendo um trabalho manual desse, os pensamentos vêm, mas passam rapidinho, então não dá tempo, ó. Tô medindo aqui, tá praticamente do mesmo tamanho, a gente faz uma, né, ó. Essa aqui vai ficar, a marrom vai ficar atrás, e aqui. Agora, como que eu vou amarrar tudo isso, né? Então, eu vou mudar de cor, que é para dar um choque bem legal. 10 centímetros, tá? Deixa uma ponta de 10 centímetros para você conseguir dar 2 nós. 1, 2. Que é para deixar ele bem fixado. Quando eu for cortar, deixa 1 centímetrozinho, tá? Muito bem. Eu já usei essas duas cores. Eu vou entrar com esse verde para dar um choque, ou o bege. O bege é uma cor neutra, ele dá um choque no marrom mais forte, né? Então vamos lá. Vamos pegar o bege e agora nós vamos conseguir amarrar, juntar os dois conjuntos de cores, tá? De jogos de mandala. Então como é que eu vou fazer? Eu pego na mandala, nesse conjunto do fundo, eu vou amarrar a próxima cor que vai fazer a amarração. Olha como ele ficou bonitinho também, tá? Bem harmônico, ele se vai de fundo e esse aqui vai de frente. Então, eu junto aqui, o que eu faço? Eu vou amarrar nessa vareta, nesse conjunto do marrom que vai ficar por trás. Eu sempre tenho o hábito de amarrar assim, tá? Minhas alunas que vêm aqui, eu ensino do mesmo jeitinho até elas pegarem. Observe que quem está fazendo pela primeira vez tem que considerar que é a primeira vez, né? Então a primeira vez é o experimento, vamos chamar assim, mas que saem coisas bonitas. O que eu vou fazer? Meu objetivo é juntar da forma mais harmônica possível. Então, o que eu faço? Junto esse a esse e seguro aqui. Eu vou observar o máximo possível que essa distância entre as varetas fique mais harmônico possível. Enquanto ela está molinha, ou seja, nas primeiras voltas, dá pra gente ter esse controle, dá pra gente administrar isso. Então é como uma administração de negócio, como um bebê que nasce, né? No começo é mais fácil você organizar, é mais fácil você administrar algo que deve ser corrigido. É mais fácil corrigir, a verdade é essa. E depois, quando o movimento, a mandala estiver mais amadurecida, fica mais difícil de corrigir. Assim é a vida, né? Então, o que eu vou fazer? Olha o movimento que eu vou fazer. Eu vou
sempre passar o fio por cima, dar uma volta em todas, ó. Nesse momento é o momento que eu tô amarrando o primeiro jogo com o segundo jogo, ó, dei uma volta. Nesta hora, observe como ficou meio desarrumado. Então dá pra gente consertar, dá pra gente nesse momento organizar a distância entre uma vareta e outra, ok? Então o que a gente vai fazer? Só arrumar, que dá para escorregar, tudo no começo dá para corrigir. Depois fica mais difícil corrigir. Então vamos aproveitar esse conceito e usar na nossa mandala aqui, tá? Então eu fiz uma correção de forma que eu aproxime o máximo de harmonia entre uma mandala, entre um jogo e outro. Não fiquem preocupados nesse momento. Nesse momento requer paciência, tá? Requer também um pouquinho de determinação, porque toda correção pede determinação. Não é assim na vida? Assim é na nossa mandala. Então olha aqui, como eu já estou corrigindo, como eu já estou conseguindo uma harmonia aqui. Tá vendo? Eu não me preocupo se vai ficar de um jeito ou do outro, eu me preocupo nesse primeiro momento, que é o começo da mandala, em deixar ela o máximo de harmônica por cima. Pronto, eu consegui uma harmonia inicial, olha para isso aqui, tá? E agora eu vou trabalhar aqui, se tiver alguma coisinha ainda mais que eu possa ajustar, eu ajustarei, tá? Mas em princípio parece que está tudo bem. Então vamos continuar fazendo o movimento. Toda vez que eu faço um movimento para juntar as duas pontinhas, eu seguro a vareta. Por quê? Porque nessa hora que eu seguro aqui com o polegar, eu firmo o fio para que ele não sobreponha sobre o outro. Sempre o fio tem que estar lado a lado ao outro. Então, nesse momento, eu estou conseguindo fazer a união dos dois jogos de 4 varetas, formando 8 pontas. Eu vou dar 3 voltinhas e vocês vão observar como que vai ficar. Vou dar mais uma voltinha, mais outra, só para ele ficar mais forte, para vocês visualizarem e observar como fica interessante este momento da sua criação. Aqui eu faço uns ajustes tranquilamente, ó. E agora eu vou mostrar para vocês, ó, como é que tá esse jogo de harmonia. Não tá ficando bom? Né? Então, nesse momento, eu vou cortar aqui 10 centímetros, sempre 10 pra gente ter a folguinha para dar o nosso nó, né? E nós vamos fazer 2 nós, para deixar bem seguro, para depois a gente continuar agora os movimentos na nossa mandala de 8 pontos. Esta daqui é uma forma de amarrar. Nós temos outra forma, um pouquinho só mais complexa, que eu vou ensinar para vocês
eu vou ensinar para vocês numa outra oportunidade. Aqui nós vamos continuar fazendo esse trabalho e tecendo a nossa mandala mexicana, que está sendo feito nesse momento com as energias do laranja, marrom e desse bege que é uma cor neutra.